a gente não pode se distanciar muito do torcedor. Claro que temos opinião diferente, cada um tem a sua, tal, mas tem alguns jogos que é preciso trazer um cenário. O São Paulo precisava voltar a vencer. São Paulo precisa voltar a vencer. Segunda-feira sai a parcial com 30 mil torcedores garantidos, 30 mil ingressos vendidos. Hoje, 45 mil. O torcedor, ele está dando a demonstração dele. O time precisava dar alguma demonstração. Precisava encantar, precisava arrebentar. Na minha visão, isso é legal. Mas precisava pelo menos entender. Os caras estão aí de novo, precisamos ganhar um jogo. E eu acho que é muito importante a classificação. É muito importante olhar para frente e ver um Boca. É um teste difícil, é complicado. Mas, especialmente, olhando para frente daqui a pouco, ir para um jogo no final de semana tendo vencido, tendo classificado. Ufa, alívio. É outro campeonato, tudo mais, mas é uma classificação. Tudo bem, Barra? Boa noite a você, boa noite a todos no estúdio, aos fãs e às fãs do esporte. É muito bom trabalhar com quem conhece o futebol. E conhecer o futebol não é só uma questão de entender de dinâmica de jogo, de parte tática, de preparação de equipe, de entender o que é ou não um bom jogador, da junção das características. Tudo isso é uma obrigação de quem se dispõe a falar de futebol, apesar de hoje em dia o mercado não exigir tanto isso. Mas quem está afim de falar de futebol de verdade precisa saber entender isso. Mas, acima de tudo, futebol é contexto. Em qual contexto? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Bruno Guimarães, treinamento da seleção brasileira, bate pênalti, destrói, melhor cobrador. Ancelotti, mesmo sem ter experiência em jogos, coloca ele para bater o pênalti no jogo decisivo com a Noruega. Aí vai o Bruno ali. Aquelas respiradas fundas e tal, cobrança péssima. Por quê? Porque o contexto no treinamento é um, o contexto no jogo de Copa do Mundo decisivo é outro. Então a questão do São Paulo era exatamente a que você disse. O Paulo tinha que ganhar o jogo. O São Paulo hoje não fez um jogo melhor do que fez, por exemplo, contra o Curitiba, não foi melhor do que contra o Atlético Paranaense quando perdeu em Bragança, não foi melhor, acho eu, do que no jogo contra o Grêmio. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Grêmio cresceu ali, mas ok, um jogo parecido, mas o São Paulo precisava ganhar. E aí entra na questão, sem essa arquibancada não ganharia. Essa é a questão. Vocês estavam aqui transmitindo o jogo na cabine, eu decidi ver o jogo aqui do lado, na Cativa Azul, então eu tive uma noção melhor do que era o barulho no estádio. E a torcida do São Paulo, que por conta de uma coisa que foi plantada lá em janeiro, já falei sobre isso e posso repetir 50 mil vezes, né? Já conversei com esses jogadores, concordam comigo, os que eu conversei, obviamente, nenhum de nós é dono da verdade, por um discurso de rebaixamento que foi implementado lá no dia 24 de janeiro. Aí você olhava o time de São Paulo com Caleri, Luciano, Marcos Antônio, um monte de elencos piores, e de repente o São Paulo virou um favorito ao rebaixamento. E depois chegou, o São Paulo mandou o técnico no pior momento, né? Transformou o problema em herói. E aí veio o Roger, sem chance nenhuma de emplacar um bom trabalho, tendo ou não qualidade para isso, e o São Paulo mergulhou aos poucos nessa situação. O São Paulo foi para o fundo do poço. Só os jogadores, lidando com a pressão externa, não conseguem tirar o São Paulo dali. O São Paulo precisava do apoio da sua torcida. Teve no último final de semana, né? São Paulo poderia ter sido abandonado por ela depois de ter empatado com o Curitiba aqui. E hoje, pensa bem, no jogo de Copa Sul-Americana contra o Bolívar, 42 mil pessoas. Sim. E fazendo muito barulho. Muito barulho. Ou seja, jogo de 9h30 da noite, que você tem a desculpa de tem que acordar cedo. Não sei. Ou seja, talvez o São Paulo tenha conseguido aqui alguma coisa muito maior do que a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, que é muito importante para o clube, que é começar a virar a chave da sua temporada para ter um final de ano mais tranquilo e, quem sabe, ganhar do Boca Juniors e disputar o título da Copa Sul-Americana, porque a trajetória começa a ser épica a partir do momento que você ganha do Boca Juniors. Se ganhar, obviamente. Porque aí... Porque pode vir um River depois também. Sim. Não, assim... Já que tá nessa, agora vai. Olha os confrontos que alguns times vão ter na Copa Libertadores. Sim. Que são, obviamente, mais importantes que os da Sul-Americana, porque o torneio é muito maior. Claro, a gente tá falando de peso. Peso do confronto. Agora, senhoras, tradições. Se eu não me engano, Boca e São Paulo, posso estar errado com a estatística de cabeça, se tiver, por favor, produção corrija. São 8 vitórias do Boca, 7 do São Paulo e 5 empates. É um confronto muito equilibrado. Nunca se enfrentaram em Libertadores, tá? Só em Sul-Americana e em outros torneios continentais. Nunca jogaram em Libertadores, ao contrário de São Paulo e River Plate. Ou seja, é um jogo muito grande para o São Paulo. O São Paulo precisa ganhar da Chapecoense no final de semana. O jogo não é fácil, porque nesse momento nada vai ser realmente fácil para o São Paulo.
Mas se não vencesse aqui hoje, seria mais difícil ainda. eu não sei o que ia acontecer. Sim. Eu não sei o que aconteceu. Não, já tinha bochicho falando de treinador, não sei o quê. É uma loucura, né? Porque você olha as características do Dorival, a experiência do Dorival, quanto ele conhece o elenco, como ele entende os jogadores do São Paulo. Você olha pro mercado e você fala, que técnico vai oferecer para um time que está nessa situação mais que o Dorival? Na prática, Vitor, o que isso quer dizer, né, companheiros? Um exemplo. O Elton citou o Marcos Antônio. A gente já viu o Marcos Antônio jogando de 5. A gente já viu o Marcos Antônio jogando de 8. A gente já viu o Marcos Antônio jogando mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo. Aí chega um momento que assim, vocês podem facilitar um pouco a minha vida, me colocar em uma posição? Porque isso foi mudança de treinador. Um treinador que entende que ele tem adaptabilidade e qualidade técnica para evoluir com a bola pelo lado direito, o outro que entende, não, vou precisar dele pelo lado esquerdo. Se em algum momento ele fica torto, e isso pode comprometer o Marcos Antônio. Eu acho até que ele teve uma partida de alguns momentos em que ele poderia acelerar e ele prefere, não, vou recuar para reiniciar uma jogada. Mas eu acho que até a confiança do jogador... Do time inteiro, né? Do time inteiro, porque você tem muita mudança. E chega de mudança. Porque o time de São Paulo, em todos esses jogos que não venceu, e hoje, mais uma vez, São Paulo toma um gol num chute que o jogador adversário vai demorar sei lá quanto tempo para acertar outro igual, e tem acontecido. Todo jogo, São Paulo toma a bola, é gol por baixo da barreira, é gol que desvia em não sei quem, é gol que o time tem uma pane e toma o gol nos primeiros 15 minutos. Todos os jogos, São Paulo luta para fazer um gol e toma um gol com muita facilidade. Então, hoje, depois, podia ter desandado. A torcida ajudou. Mas eu acho que vários jogadores do São Paulo, eles entendem o que o time precisa. É óbvio que o time precisa evoluir, precisa de ajustes, mas acho que eles não conseguem fazer ou jogar o seu melhor futebol por conta da fase do time. É uma pressão. Eles estão carregando o mundo nas costas. E pela primeira vez em muito tempo, eles vão dormir mais tranquilos. Esse resultado pode ser, vamos ver a sequência, muito importante se o São Paulo virar a chavinha, crescer no Campeonato Brasileiro, se o São Paulo tiver paz no Brasileiro e se fizer bons jogos contra o Boca Juniors, pode ter certeza que passou por essa vitória. E não dá para esconder que existe uma limitação técnica, né? E também uma limitação por muita mudança de técnico. Isso vai gerando, né, problemas em campo, vai gerando problemas de confiança. Porque, por exemplo, o Buta, que jogou hoje, que iniciou a partida, é um jogador que... Qual é a função? Eu vou diminuir o espaço. Eu gostava muito quando o Leverkusen usava uma expressão que eu acho que ela explica muito. A encurtada. Eu vou encurtar o espaço do Patito. Ele fez isso bem. Agora, quando pede mais, precisa entrar o Lucas Ramon. Ele não é um grande marcador. E até mesmo para o jogo. E aí eu acho que o Dorival, eu ouvi os seus comentários aqui, no final, nas trocas do São Paulo, o Dorival olhou para o campeonato. Porque o Lucas Ramon vai ter um limite físico. E eu acho o jogo contra a Chapecoense, lá no sintético, e não é o melhor gramado do mundo sintético, mais difícil do que esse jogo. E o Dorival tinha que fazer escolhas. Ele tinha que vencer aqui e levar para lá o melhor time possível. Por exemplo, ele deve jogar com o Wendel ali, né? Eu teria jogado com o Wendel aqui para ter ofensividade e teria segurado o Iago para o jogo de lá, porque eu acho que precisa um pouco mais de marcação. E o Wendel não tem marcado bem, apesar de contribuir um pouco mais no apoio. O Danielzinho, por exemplo, para mim, não joga lá. Danielzinho, para mim, é uma alternativa, não é um jogador para ser titular do São Paulo. O São Paulo tem jogadores melhores, acho que o Iago, com o Pablo Maia, desculpa, por mais que não seja numa grande fase, é um jogador com mais pegada. Eu acho que o Nilton é um jogador que vai ser titular do São Paulo. Sim. Aliás, o Nilton e principalmente o Domingos Duarte. Domingos Duarte é que é cedo para falar, não dá para antecipar nada. Eu desconfio que foi um grande acerto. Em termos de liderança, em termos de postura, em termos de qualidade de jogo. Semana passada jogou pela esquerda, hoje jogou pela direita. E a compreensão do jogo, né? O comprometimento. Eu não venho aqui para brincar, eu sempre gosto de citar a entrevista dele. Ele chega no aeroporto, aí o pessoal, os influencers do São Paulo vão perguntar quais são suas virtudes, qual é a sua qualidade, o que você tem falado sobre o seu futebol. Eu falo assim, eu jogo e vocês avaliam. E não arrumaram para ele um avô São Paulino, um tio São Paulino, um primo São Paulino, uma ligação com o São Paulo do passado. Vai ter que conquistar a torcida jogando bola. Sim. Não da neo-forma que se conquista o torcedor. E por falar em neo, eu concordo com você que acho que o Nilton, sim, não tem mais... É titular do time. Eu também acho.
Eu também acho. Pode ser primeiro, pode ser segundo, pode quebrar um galho Pode ali com o fazer terceiro com a zagueiro linha de eventualmente, três. assim. Para mim o Newton vai jogar no São Paulo. Fisicamente, ele é melhor que os outros jogadores do setor, ele tem a bola aérea, ele tem, por Estatura. enquanto, uma saída de bola ok, não é maravilhosa, mas Passada ok. larga, quando abre-se um corredor para ele, ele tem passada larga para evoluir. Vamos lembrar que estamos falando de um time que tem uma dívida de quase 1 bilhão, com uma diretoria que destruiu o clube. A gente vê como o Morumbi faz diferença aqui. O São Paulo não terá muitos jogos. Se o São Paulo chegar à semifinal sul-americana, não joga no Morumbi. Se o São Paulo contra o Corinthians, não joga no Morumbi. Quer dizer, o São Paulo foi sabotado pela diretoria anterior e isso, obviamente, contribuiu para a fase ruim. Senão a torcida, acho, já teria abraçado e tirado o time dessa situação antes, junto com os jogadores, né? Então, assim, é importante que o São Paulo vença rapidamente, saia nesses jogos que vai ter no Morumbi, no jogo contra o Chapecoense, dessa suposta chance de rebaixamento no Campeonato E Brasileiro. foi boa também a volta do Arthur, né? Ajuda muito, não né? tinha condição de jogar o jogo todo, saiu na hora certa, saiu na hora que tinha que sair mesmo, porque a visão não pode ser, hoje eu preciso fazer um 5-1, hoje eu preciso arrebentar. Não. Hoje eu preciso ganhar o jogo e eu preciso manter esses jogadores saudáveis para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Arthur é, tecnicamente, dos jogadores de lado de campo do São Paulo, disparado melhor. Disparado melhor. O que falta para o Arthur, e aí desde o início da carreira, é nos maiores jogos, nos jogos grandes, mais pegados, ser o Arthur dos jogos medianos e dos jogos mais simples. Mas, olhando o elenco do São Paulo e a dívida que o São Paulo tem e o que formou, é titular absoluto do São Paulo, não se discute. Acho que a gente pode continuar a troca lá com o estúdio, que aí a gente... Se o William permitir. Mas eu acho que ele é bonzinho. Tamo aqui, hein, Ele tá William? neymarzado, agora tá mais fácil pra ele. Tá ok. Continuem. Pô, depois das duas últimas atuações até dá pra acreditar, viu? Mas você também tá empolgadinho hoje, Aí né, sim, Biner? gostei, Não sei por quê. abriu o coração. Não sei por quê. Mas, ó, já vou acionar vocês de novo aí, viu? Que o papo tá bom demais. Tô gostando.